Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as histórias e continuações. Atenção! Esta obra contém violência gráfica e cenas intensas. Não é recomendado para menores ou pessoas sensíveis a este tipo de conteúdo. Se você é sensível a conteúdo violento, recomendamos cautela ao assistir. A história começa em um campo de batalha coberto de neve e cadáveres. Em meio a esse caos, um pássaro branco estava pousado sobre uma espada ensanguentada, entre estandartes caídos. A ave olhou ao redor com curiosidade. Em meio ao campo desolado, apenas um homem estava em pé rodeado de corpos para todos os lados. O cavaleiro loiro suspirou enquanto observou aquele cenário, se preparando mentalmente para o que viria. Em silêncio e completamente calmo, ele percebeu que seus inimigos haviam chegado. Uma horda enorme de orcs sedentos por sangue estava atrás dele em estado de puro frenesi. Mas o cavaleiro continuou calmo, pois ele já estava preparado e sua espada já estava manchada com o sangue acumulado de centenas de outros orcs que ele já havia dilacerado. Ao longo da passagem do tempo e das eras, a humanidade enfrentou incontáveis calamidades. Incontáveis guerras brutais e sangrentas foram travadas, com espadachins ceifando inimigos por todos os lados. E dessas lutas, inúmeros heróis surgiram para combater o exército inimigo ou monstruosidades de outras espécies. E aquela espada sempre esteve presente no centro de todos esses conflitos. Ela era uma existência conhecida como a espada demoníaca Gruon. E no presente, naquele campo de batalha, isso não era diferente, onde aquele cavaleiro que perdeu tantos companheiros se preparava para mais um confronto contra aquele imenso exército de orcs. A horda queria avançar e derrubar a muralha que tantos soldados morreram para proteger, e aquele cavaleiro continuava firme de pé em meio aos caídos. Um colossal orc enfurecido rugiu e balançou seu machado para um poderoso golpe, que descia com violência e degolou o pescoço de um dos soldados humanos que se arrastava no chão. O comandante canalizou uma aura vermelha, deixando seus incontáveis guerreiros orcs em frenesi e loucos para matar. Gruon refletia que agora não existia mais apenas como uma espada, agora estava ali na forma de um cavaleiro. O guerreiro liberou uma intensa aura azul que rachou todo o chão ao redor de seus pés. Seus olhos azuis se concentravam com intensidade enquanto seu poder aumentava. A mana envolvia seu corpo enquanto ele controlava sua respiração, se preparando para atacar. Sua aura azul se espalhava pelos campos nevados das montanhas do Vale Congelado. Aquela terra coberta de neve e com as muralhas encharcadas de sangue estavam em silêncio naquele momento. Sua aura percorreu ao redor, passando pelos soldados caídos, que até então estavam sem forças, mas agora começavam a se mover conforme a mana penetrava em seus corpos. Cavaleiros feridos, mesmo sem algum membro, se levantavam novamente, infundidos com o poder da grande aura azulada. Apenas o som da corneta de guerra ecoava pelo ar e rompia o silêncio, anunciando que os soldados deveriam mais uma vez se levantar. Os guerreiros do reino se reagruparam, novamente energizados, prontos para continuarem a dar suas vidas para impedir o exército de monstros, e os cavaleiros na parte da frente pronto para continuarem ceifando a vida dos orcs. O cavaleiro atual de Gruon exibia um sorriso confiante enquanto sua lâmina brilhava fortemente em chamas azuis. Um enorme crescente de aura azul cobria todos os humanos, lhe dando força e esperança. Uma mensagem informava que um evento de larga escala estava acontecendo, e durante a guerra, a canção das 4 estações, poema de inverno, estava ativo. E graças a este poema, todos os soldados estavam prontos para continuarem aquela guerra infernal. Muitos heróis antigos, agora esquecidos, já haviam empunhado a Gruon. Ela sempre foi uma espada manchada de sangue, e agora, com esse cavaleiro de cabelos dourados, as coisas não eram diferentes. Esse cavaleiro avançava massacrando orcs, arrancando membros e matando brutalmente os monstros ferozmente, enquanto sorria calmamente vendo seus inimigos caírem bem na sua frente. Todos aqueles heróis do passado que empunharam a Gruon eram seus amigos, mas também seus mestres e seus próprios discípulos. E os cavaleiros de agora, que a seguiam de perto, também se encaixavam nisso. Cada feito extraordinário que eles alcançaram só foi possível graças a Gruon. E até mesmo aqueles que eram desacreditados, se seguissem os ensinamentos da espada, poderiam se tornar máquinas mortais. Limpando do sangue em seu rosto, o cavaleiro de cabelos dourados olhava o campo de batalha e percebeu que finalmente, uma nova era de calamidade havia começado com o surgimento de criaturas lendárias. E mesmo que monstros poderosos avançassem em sua direção, não haveria hesitação, envolto em sua imensa aura azul, pronto para cortar e despedaçar qualquer um que ousasse ficar em seu caminho sem qualquer pena.
E por meio desse caminho cheio de massacres e inimigos fatiados sem qualquer compaixão, um novo herói lendário iria surgir e um novo mito seria mais uma vez criado e gravado na história por causa da Gruon. A história de Gruon começou bem antes disso, em um tempo muito antigo, quando ele, um ser demoníaco, ao morrer reencarnou como uma espada. E ao longo de vários séculos, encontrou muitos portadores que ele julgou serem dignos de o empunhar, e os transformou em heróis que ficaram marcados para a história. Até que por fim, ele encontrou alguém a quem chamou de seu verdadeiro amigo. Juntos, cortaram diferentes tipos de monstros que encontravam pelo caminho. Esse amigo se chamava Leuberger, um garoto nascido numa vila rural sem nome, e juntos viajaram pelo mundo, lutando lado a lado, alcançando feitos inigualáveis. E no meio dessa caminhada, o destino os levou até uma cadeia montanhosa coberta de neve. Naquela batalha final, cada golpe desferido era carregado de um imenso poder. Leuberger estava ferido, exausto e tossindo sangue enquanto segurava Gruon firmemente. O golpe que recebeu foi extremamente forte e o jogou para longe, ao ponto de ele ter que usar Gruon para cravar no chão e frear. Seu inimigo, um poderoso e imenso dragão branco, o observava de perto. O dragão enfurecido rugiu e começou a juntar uma energia rosada na sua boca, pronto para eliminar seu inimigo. O cavaleiro, sem outra escolha, se levantou e ficou em postura de combate para enfrentar o monstro colossal. O dragão lançou a imensa energia que acumulou em direção ao cavaleiro, mas nesse momento Gruon se inflamou com chamas azuis para enfrentar o golpe da criatura. Leuberger e Gruon liberaram uma enorme aura ao redor e dissiparam o disparo do grande dragão. Apesar de exausto, Leuberger sorria e disse que era hora dele e seu amigo terminarem com aquilo. Ajeitando sua postura para uma ofensiva e envolvendo seu corpo em uma aura concentrada, o cavaleiro, em um piscar de olhos, avançou rapidamente em direção à cabeça do monstro, desafiando o dragão uma última vez em uma luta onde o golpe decisivo seria desferido. Naquele momento, finalmente aquela batalha mortal teria um fim. Usando o que restava de sua poderosa aura, Leuberger cortou em uma velocidade absurda todo o corpo daquela criatura colossal em diferentes partes para que não houvesse a mínima chance do monstro conseguir revidar e prolongar aquela batalha. E quando eles finalmente derrotaram o dragão branco da Cordilheira da Geada, Leuberger finalmente se tornou o governante de um país. E Gruon, junto com a lenda do caçador de dragões, foi transmitida aos descendentes do seu amigo com um único pedido: cuidar deles. Muito mais tarde, na escuridão, vozes e ruídos invadiram o santuário e atrapalharam o repouso da espada. Gruon despertou sonolento, se perguntando por que tudo ficou tão barulhento de repente. Sendo chacoalhada de repente, Gruon exigia saber quem ousou perturbar seu corpo. Uma criança gritou proclamando triunfante que a partir daquele momento, ele era o mestre daquela espada. Os cavaleiros tentavam acalmar o príncipe, insistindo que apenas o rei podia tocar aquele item sagrado e implorando ao príncipe que o devolvesse. Ao ouvir o termo príncipe, Gruon se perguntou se um porco daqueles era realmente um príncipe. O príncipe ordenava que os cavaleiros calassem a boca, pois não havia nada naquele país que ele não pudesse tocar. Gruon sentia que algo estava errado e estava inquieto, pensando que era impossível e precisava verificar. Ele invocou sua autoridade especial de julgamento para avaliar o príncipe. Uma janela de status revelou que o garoto era Idrian Leuberger, 16 anos, sem aptidão alguma para qualquer coisa e com uma lista de características terríveis, como arrogância, obesidade, preguiça e outros. Vendo o sobrenome Leuberger, Gruon confirmou que aquele príncipe era um descendente do seu amigo, mas ele se perguntava como alguém com aquelas qualidades de merda era descendente do Santo da Espada. Agora que estava segurando a relíquia da família real, Idrian dizia furioso que agora nem o rei e nem os nobres iriam mais poder ignorar ele. Gruon achava aquela uma piada ridícula e pensava que a criança poderia falar o que quisesse, nada mudaria. Irritado com seus delírios, Idrian teatralmente gritou pedindo poder ao famoso e grande caçador de dragões, mas Gruon se recusava terminantemente a emprestar poder ou qualquer tipo de ajuda para alguém como ele. O príncipe gritou o nome de Gruon em desespero e começou a brandir a espada freneticamente dentro do palácio, enquanto os guardas e criadas entravam em pânico e imploravam que ele parasse. Furioso por receber ordens, Idrian ameaçou os servos perguntando se eles queriam morrer e começou a correr em direção a eles. O príncipe se convenceu de que, ao obter o poder de Gruon, todo o lixo que se opôs a ele ficaria abaixo de seus pés e nesse momento ele tropeçou e perdeu o controle da espada na queda. A lâmina da espada se voltou para o próprio príncipe e Gruon ficou confuso com o que estava acontecendo. Nesse momento todos gritaram de horror quando a espada perfurou o corpo de Idrian. Uma criada congelou em pânico.
Idrian estava deitado no chão com Gruon enterrado em seu peito. Sangue se acumulava ao redor do príncipe, enquanto os cavaleiros corriam para ajudá-lo e ordenavam que o médico real fosse chamado. Gruon percebeu que quem foi perfurado pela espada foi o príncipe desgraçado, mas sua visão que estava ficando embaçada e se fechando. E daquele jeito, ele iria desmaiar pela primeira vez em sua existência como espada. Idrian era um príncipe conhecido por todos, e sempre diziam que se ele herdasse o trono, não haveria futuro para o reino. Ele não herdou um pingo do talento da família real, e ainda assim era o mais arrogante de todos. Não possuía qualquer habilidade, mas sua ganância não tinha igual, era a maior do reino. Um porco estúpido, preguiçoso e cruel, este era o primeiro príncipe Idrian Leuberger. Uma existência como uma nuvem negra pairando sobre o futuro do reino, e depois que esse príncipe foi perfurado pela espada e vagou entre a vida e a morte, boatos estranhos se espalharam. As criadas do palácio fofocavam que o príncipe Idrian parecia ter mudado recentemente. Ele não virava mais à mesa de jantar como antes e nem andava mais com a gangue de arruaceiros. Elas especulavam que até mesmo o grande primeiro príncipe sabia o que era vergonha e estava apenas se comportando por vergonha ou medo, mas logo voltaria ao normal. Entretanto, a verdade era que o príncipe Idrian Leuberger não dava importância para os rumores sobre ele. A única coisa que passava naquela cabeça era um pensamento aterrorizante de que ele havia matado o descendente do seu grande amigo e tomado o corpo dele. Uma criada entrou no quarto do príncipe e anunciou que o rei havia chegado. Ela pediu que Idrian arrumasse as roupas e se preparasse para receber Vossa Majestade. Idrian, agora habitado pela alma de Gruon, resmungava que seu pai o ignorou enquanto ele estava morrendo e se perguntava por que o visitou agora. A criada pediu nervosamente cautela em suas palavras, pois os cavaleiros da corte tinham ouvidos atentos e estavam próximos. Nesse momento, um severo cavaleiro de cabelos acinzentados apareceu atrás dela. O cavaleiro comentou que, embora Idrian tenha voltado da morte, seu temperamento continuava inalterado. O cavaleiro dispensou a criada, dizendo que o rei não esperava nada de Idrian. Enquanto Gruon se perguntava quem era esse homem, o cavaleiro lembrou a Idrian que eles tinham um laço de mestre e aluno e o acusou de fingir não o reconhecer. Gruon, dentro de Idrian, supôs que esse devia ser o antigo professor do porco. Ele fingiu confusão, alegando que suas memórias estavam em desordem e não reconhecia o homem. O cavaleiro ficou alarmado ao ouvir isso. Nesse momento, um servo anunciou a entrada do rei, e Gruon reagiu à menção do monarca. Gruon observou que aquele homem se aproximando devia ser o pai do príncipe canalha. Ao ver o rei, ele ficou surpreso e o julgou mais imponente do que esperava. Gruon reviu sua opinião, pensando que o sangue real podia não estar tão degenerado quanto temia e imaginava. Ao contrário das expectativas, o próprio rei parecia competente e sereno ao se dirigir a Idrian. O rei comentou que, vendo como seu filho não foi cumprimentar nem o próprio pai, parecia que escapar da morte realmente não mudava a pessoa. Ao ouvir isso, o cavaleiro de cabelos acinzentados informou o rei sobre a perda de memória do príncipe e todos os servos presentes entraram em pânico e falavam para chamarem o médico real para examiná-lo imediatamente. Após o médico chegar e levarem Idrian para o quarto, o médico verificou o príncipe em repouso enquanto cavaleiros e criadas observavam ansiosamente. Ele informou que o corpo de Idrian estava completamente saudável e sugeriu que sua condição podia ser uma perda temporária de memória causada devido ao choque mental. Ao ouvir isso, Gruon temia que pudessem descobri-lo, mas o rei friamente disse que era algo extremamente conveniente. Ele questionou Idrian que se ele dissesse que não se lembrava de nada, tudo o que havia feito até aquele momento iria deixar de existir. O rei continuou falando que às vezes, se podia fazer escolhas erradas. Se podia agir de forma condenável por todos, mas se percebesse algo no futuro e não cometesse o mesmo erro novamente também podia ser chamado de processo de aprendizado. Ficando cada vez mais exaltado, o rei disse com raiva que esse não era o caso já que seu filho esqueceu tudo. Como tudo deixou de existir para ele, Idrian não deu um passo à frente dos seus erros passados e também não avançaria no futuro. O cavaleiro que era mestre de Idrian pedia que Sua Alteza se acalmasse. Gruon conseguia sentir a raiva que o rei tinha dos atos que o príncipe Idrian havia feito no passado. O rei e seu servo se viraram para ir embora e Gruon pensou que era um azar sua situação, percebendo que nem sequer era tratado como humano, quem dirá como príncipe. Ele se perguntou com consternação o que o verdadeiro Idrian havia aprontado para deixar o rei tão furioso. De repente, alguém gritou chamando Idrian. A rainha entrou correndo,
abraçando Idrian e dizendo que ouviu tudo sobre como ele estava confuso, prometendo que suas memórias logo voltariam. Ela de repente mudou de ideia dizendo que isso não importava, passado era passado e não tinha importância não lembrar. Acariciando as bochechas do príncipe, ela lamentava que o rosto do seu pobre filho estava tão murcho e Gruon protestou mentalmente. O rosto ainda estava claramente rechonchudo o suficiente. A rainha sorriu amavelmente dizendo que estava simplesmente feliz de ver seu filho acordado e consciente. O abraçando de novo, ela pediu que ele nunca mais tocasse em objetos perigosos como a espada sagrada, dizendo que teria ficado arrasada se ele não tivesse acordado. Ele ficou em silêncio alguns segundos sem saber o que dizer. Gruon começou a suar frio e olhou para o lado ao ouvir a rainha falar que não queria nem imaginar se seu filho tivesse morrido e Gruon pensou em pedir desculpas para ela, pois o filho da rainha já havia morrido. Ele preferiu ficar quieto e que era muita pressão. Depois de horas sendo mimado pela rainha, a noite chegou. A rainha gentilmente disse ao jovem príncipe rechonchudo para descansar e que o visitaria novamente em breve. Após ela sair, o príncipe deu uma risada amarga. Ele se lembrou de que seu amigo havia pedido tanto que cuidasse e protegesse seus descendentes, no entanto, ele acabou matando um deles. Atormentado, Gruon admitiu que, mesmo que tenha sido acidental, foi ele quem tirou a vida daquele descendente. Gruon sabia que já tinha acontecido e não tinha mais o que fazer, então decidiu que deveria viver bem em nome da pessoa que matou. Primeiro ele reencarnou como uma espada e passou sua existência cuidando dos outros e limpando a bagunça. E embora este novo corpo não tenha talento e seja gordo, isso não importava mais. Tudo o que precisava era reconstruir seu poder do zero. Confiante em sua experiência de criar muitos discípulos, ele se preparava para fazê-lo novamente. O primeiro passo era forjar e refinar o coração de Mana. Idrian respirou fundo o ar puxando Mana para seu corpo. Prendendo a respiração, ele começou a circular a mana e condensar em um único ponto em seu peito enquanto tentava formar o coração de Mana. De repente ele soltou a respiração e a mana começou a dissipar. Ele colocou a mão no peito, assustado e confuso. Suando frio ele percebeu que a mana havia fluído normalmente, mas o seu corpo não conseguia aguentar. Ele começou a tentar novamente forçando seu corpo a suportar a mana, mas ela sempre se dissipava. Sem se deixar abater, ele se forçou a tentar formar um coração de mana novamente. Ele rangeu os dentes e despejou ainda mais mana na tentativa, repetidamente se dissipando, empurrando mana de volta ao seu peito várias vezes. Exausto, ele desabou enquanto a mana mais uma vez esvaiu para fora. Caído no chão, enquanto respirava ofegantemente, ele se questionava que tipo de corpo era aquele. Ainda atordoado, ele gritou que, se ainda tivesse seu corpo original de espada, poderia facilmente corrigir esse problema forçando mana naquela merda de corpo. Nesse momento, um servo bateu na porta e pediu respeitosamente permissão para entrar nos aposentos do príncipe. A criada se aproximou levando uma xícara fumegante, explicando que era um remédio restaurador que a rainha enviou, seria bom para a saúde. Ela nervosamente pediu que ele bebesse por amor à rainha, apesar do amargor. Lembrando de birras passadas, ela o observou ansiosamente esperando que ele não fizesse como na vez anterior em que ele jogou violentamente a xícara nela, gritando que se recusava a tomá-lo. Ao ver o remédio agora, o príncipe reagiu com surpresa. Ele percebeu que o líquido que ela trouxe estava imbuído de mana. Agindo rapidamente, ele pegou a xícara da bandeja da criada que ficou surpresa. Ele engoliu todo o conteúdo sem hesitação e a criada ficou sem palavras, atordoada com sua obediência incomum. Batendo a xícara vazia, ele friamente lhe disse que terminou e a mandou embora. Enquanto ela se apressava e se retirava, Idrian pensou que agora podia tentar formar um coração de mana mais uma vez. Aproveitando o poder do remédio, ele começou a tentar concentrar a mana novamente para formar o coração de mana. Sentindo a nova mana se assentar, ele observou com alívio que desta vez o método parecia estar funcionando. Ele notou que, embora a quantidade de mana armazenada fosse pouca e se dissiparia em um dia, era pelo menos um começo funcional. Idrian correu atrás da criada no corredor e a chamou. Apontando para a bandeja, ele perguntou abruptamente se havia mais daquela bebida medicinal. Vários dias depois, ele havia conseguido concentrar mana em sua mão, mostrando que sua capacidade de mana aumentou. Sorrindo de forma sombria, ele murmurou que finalmente chegou o momento que estava esperando. Radiante, ele gritou que finalmente conseguiria criar um coração de mana com o poder que acumulou.
Ele recordou que já havia criado inúmeros corações de mana antes, então poderia criar um novamente com facilidade. Quando o processo começou, sua expressão se distorceu em choque com a intensidade repentina. Uma onda lancinante de dor passou pelo seu corpo. Agonizando, ele lembrou que seus discípulos sempre gritavam que o processo parecia que suas entranhas estavam queimando e seu peito estava prestes a explodir. Pressionando seu peito, percebeu que era verdade que criar o coração sempre doeu, mas como era uma espada nunca passou por essa dor. Sabendo que teria que passar por isso, Idrian pensou que não podia perder a consciência. Se ele desmaiasse no meio do processo de formação do coração de mana, um refluxo de mana aconteceria e destruiria seu corpo completamente. Encharcado em suor e aguentando a dor, Idrian se forçou a permanecer acordado por pura força de vontade. Ajoelhado em meio à mana em turbilhão, ele repetia que tinha que se concentrar completamente em controlá-la. Precisava agarrar a massa de mana em frenesi e ajeitar. Ele não precisava ter pressa, apenas guiar a mana lentamente pelos caminhos ao redor de seu coração, seguindo o fluxo adequado, deixando o recém-formado coração de mana permear e se integrar com seu coração físico. A energia se assentou como uma gota d'água espalhando ondulações calmas por um lago. Por fim, a mana selvagem se aquietou em seu peito. Ofegante, Idrian abriu os olhos para verificar e confirmou que o processo parecia ter dado certo. Não era algo que ele fez para outra pessoa, foi um coração de mana só dele. Rindo triunfante, ele proclamou que completou um coração de mana exclusivamente para seu próprio uso. Enquanto ele comemorava com a vitória, algo estranho chamou sua atenção e o fez parar. Uma notificação dourada apareceu diante do príncipe, informando que um coração de mana havia sido criado, e ele se perguntou se aquilo era uma janela de status. Analisando a janela, Idrian percebeu que era igual às mensagens de status que ele enviava aos donos quando era a espada Gruon. Ele se perguntava por que aquilo tinha aparecido para ele naquele momento. Outro aviso anunciou que uma conexão com sua origem estava sendo restaurada, e Idrian ficou confuso sem entender. Várias mensagens do sistema apareceram rapidamente, dizendo que a conexão era instável. A maioria das autoridades estava indisponível, mas uma forma limitada de julgamento agora lhe permitia avaliar o potencial dos oponentes. Outros avisos afirmavam que ele ganhou acesso extremamente limitado às autoridades de terceiro olho e terceiro ouvido, aprimorando sua visão e audição. Olhando pela janela, Idrian murmurou sobre essas tais autoridades e tentou compreender seus efeitos. Quando ele se concentrava, a árvore lá fora longe de repente ficava mais próxima à medida que ele se concentrava. Examinando as folhas, ele confirmou que podia ver o mundo de forma muito mais clara do que antes. Testando sua audição, ele percebeu as criadas perguntando se o som não conseguia entrar no quarto do príncipe. Idrian ouvia claramente as criadas além do lado de fora fofocando que seu temperamento usual já teria causado uma cena, e confirmou que conseguia escutar do lado de fora. De repente, uma dor aguda passou por sua cabeça, o fazendo dar um pequeno grito. Novos avisos lhe diziam que a mana interna estava esgotada e que todo o uso de autoridade estava sendo desligado à força. Segurando sua cabeça, Idrian entendeu que essa brutal dor de cabeça era o que a frase extremamente limitada realmente significava. Ele refletiu que, comparadas ao seu antigo corpo de espada, que podia sentir tudo em todas as direções sem pontos cegos, não existia mais. Por ora, com apenas um fio mínimo de poder mágico, ele conseguia apenas ver um pouco melhor ou escutar sons próximos. Cerrando o punho, ele resolveu que, uma vez que ampliasse sua reserva de mana, as autoridades poderiam evoluir também. Enquanto pensava nisso, seu estômago roncou alto. Fazendo uma careta, ele admitiu para si mesmo que estava simplesmente com muita fome. Ele começou a gritar para as servas trazerem comida imediatamente e pensou que sua prioridade máxima era se adaptar adequadamente a esse corpo humano. Algum tempo depois, a rainha o visitou, radiante, dizendo estar orgulhosa. Apertando o rosto do príncipe, ela estava orgulhosa que ele havia tomado todo o remédio e que finalmente estava cuidando da própria saúde. Enquanto ela o abraçava, alguém se aproximou. Apontando para o homem severo vestido de negro, ela perguntou se seu filho sabia quem ele era e o príncipe respondeu que não. O homem disse que parecia que o menino realmente havia perdido a memória e a rainha comentou que era por isso que seu irmão deveria ajudar aquela criança. O príncipe percebeu que o homem era o único irmão da rainha e, portanto, seu tio. Observando a cena com cautela, o tio disse com desdém que o garoto não havia perdido nada de valioso ao esquecer um passado tão problemático e parecia visivelmente desagradado com ele.
O príncipe notou que só de olhar dava para saber que o tio não gostava dele. Olhando para a criança, ele queria deixar claro as coisas desde o início. O tio comentou que tudo o que poderia realmente fazer era ajudar o príncipe a se livrar de um pouco do excesso de gordura. Ele avisou que não ofereceria mais do que isso e disse à irmã para não esperar milagres, mas ela respondeu que mesmo essa ajuda era suficiente. O príncipe ficou confuso diante dessa oferta inesperada de treinamento severo enquanto o tio olhava com um olhar frio e intimidador que prometia disciplina rígida. Com o começo do treinamento, o garoto foi jogado ao chão. O tio declarou que, a partir daquele momento, cada ação, de comer a respirar, exigia sua permissão, e que o príncipe devia abandonar qualquer expectativa de tratamento especial. Ele acrescentou que, se o garoto realmente desse o seu melhor, poderia estar disposto a lhe ensinar um pouco da esgrima secreta da família. Idrian olhou com raiva considerando absurdo que o lendário instrutor que ensinou o cavaleiro invencível e rei fundador daquele país estava sendo diminuído daquela forma. O tio o provocou dizendo que pelo tremor das banhas do príncipe, parecia que ele estava com raiva. O garoto se levantou e chamou pelo seu tio propondo uma aposta. Ele jurou que em 6 meses forçaria seu tio a reconhecê-lo. Determinado a despedaçar aquele olhar arrogante, ele apostava que, se falhar, obedeceria a qualquer ordem que o tio mandasse. Em troca, ele exigia que, se tivesse sucesso, o tio lhe concederia um desejo. Sorrindo, o homem achou interessante e divertido. Ele concordou com a aposta dizendo que pelo menos teria uma fonte de entretenimento nesse período. Depois disso, o príncipe estava ofegante durante o treinamento, admitindo que se gabou demais para o estado atual de fraqueza daquele corpo inútil fora de forma que se recusava a se mover direito. A mana começou a se concentrar em seus pés e ele concluiu que não teria outra escolha a não ser usá-la. Primeiro precisava focar em queimar a gordura de todo o seu corpo. Observando isso, o tio ficou surpreso e começou a suspeitar do que o garoto havia feito. O tio imediatamente avançou em direção ao príncipe e agarrou a mão da criança. O príncipe ficou de pé sem saber o que estava acontecendo e então, seu tio, atordoado, exigiu saber se seu sobrinho realmente havia criado um coração de mana naquele corpo. O garoto confirmou com orgulho que o havia feito não muito tempo atrás e perguntou se o tio já estava se arrependendo da aposta. O tio reagiu agressivamente, perguntando o que ele estava pensando ao criar um coração de mana e Idrian ficou sem compreender. Seu tio queria saber onde o garoto havia aprendido a técnica de refinar um coração de mana, apontando que ele claramente não entendia o erro que cometeu. O príncipe, confuso, se perguntava que problema seu tio queria dizer. O tio explicou que um coração de mana era considerado uma técnica ultrapassada e primitiva, usada atualmente apenas por mercenários de baixo nível, deixando o garoto boquiaberto. Idrian gritou perguntando o que seu tio tinha acabado de dizer. E aí, o que achou da história? Deixa nos comentários suas dicas ou qual obra você quer que eu traga. Quem sabe a próxima escolha não é a sua.